Bom dia, boa tarde ou boa noite, povo de Deus. Cumprimento a todos com a paz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, ouvinte da palavra de Deus. Hoje está bem friozinho, né? Aqui é onde eu moro. Eu não sei se aonde você mora tá friozinho igual aqui. Eu moro na cidade de Cravinhos, né? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Rosália, moro aqui na cidade de Cravinhos e aqui tá bem friozinho, né? Então, amados, eu quero ler nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, aonde Deus tocou no meu coração para que eu esteja lendo a palavra de Deus, para que a gente venha estar aprendendo mais e mais a palavra de Deus. Amém, amados? Então eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 10 e versículo 25, aonde fala assim, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás, né? Diz o Senhor Jesus para esse jovem. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasiosamente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deixando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele, e tudo de mais que gastare eu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Amados, olha o que o Senhor Jesus está nos ensinando, o que Ele está ensinando para cada um de nós. O que fazer para ganhar a vida, para a gente ter a vida eterna. Então, aqui Deus, Ele falou deste homem, né? Que ia indo na beira do caminho um homem de Deus, um sacerdote, e ali caído à beira daquele caminho estava um judeu. Amado, e os judeus, naquele tempo, eles não gostavam dos samaritanos, eles eram inimigos dos samaritanos. Então passou o sacerdote, olhou aquele homem caído, ferido, e o que o sacerdote fez? Não fez nada, ele foi embora. Daí a pouco, amados, vem um levita. Aí o levita veio, passando, beirando o caminho, também olhou aquele homem caído ali na beira do caminho, e também não fez nada. E depois, amado, veio um homem a cavalo. E esse homem, ele olhou, era um samaritano. Esse homem era um samaritano. O samaritano veio e olhou para aquele homem todo ferido. E aquele homem, amados, ele era inimigo do samaritano. Ele era inimigo, ele não gostava, eles perseguiam os samaritanos. Mas aquele samaritano que estava ali a cavalo,
ele olhou para aquele homem caído, para aquele judeu caído na beira do caminho, todo machucado, todo ferido. Ele sentiu íntima compaixão por aquele homem que estava ali caído. E o que ele fez, amado? Ele desceu do seu cavalo, ele foi lá e curou as feridas daquele homem, curou as feridas dele e pegou aquele homem, mesmo sabendo que aquele homem, ele era judeu, e mesmo sabendo que aquele homem não gostava dele, porque ele era samaritano. Ele não se importou com isso, ele teve íntima compaixão daquele homem que estava ali caído, machucado. Ele pegou aquele homem, colocou na sua cavalgura, né, no cavalo, e levou este homem para uma hospedagem. Levou ele para uma hospedagem e falou lá para o dono da hospedagem: olha, cuida dele, trata dele aqui, e tudo que vocês gastarem com ele, com a cura dele, eu pagarei depois. Eu passarei aqui e vou pagar. Porque aquele homem que estava passando de cavalo, ele não morava ali, mas ele passava por ali sempre. Mas ele conhecia o dono da hospedaria. Então ele pediu para o dono da hospedaria cuidar daquele judeu. Amado, o que Deus tem nos ensinado com isso? Que não importa o que a pessoa, às vezes, ela fez de mal para você, o que ela faz de mal para nós, o importante é o que Deus pede de nós, que nós venhamos fazer o bem para as pessoas, mesmo para aquelas pessoas que nos perseguem, que nos faz o mal. Deus, ele pede que nós venhamos ser bom samaritano, que nós venhamos ter um coração cheio de amor para com o próximo, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, amados. É isso que Deus pede de nós. Quem é o nosso próximo? É aquele que nós vê sofrendo, é essa pessoa que nós temos que estender a mão, a pessoa que está sofrendo, mesmo que essa pessoa não seja sua amiga, mesmo que você saiba que essa pessoa não gosta de você, mas faz o bem para ela. É a palavra de Deus, amado, não adianta nada nós falar que somos de Deus se nós não amamos os nossos irmãos, se nós não amamos o nosso próximo, né? E quantas pessoas não precisa nem ser a pessoas de fora, quantas são as pessoas que não amam nem mesmo os parentes que estão dentro de casa, há muita discórdia entre famílias, quantos acontecimentos hoje em dia de famílias se destruindo, amados. Então, o que fazer para ganhar a vida eterna? Quantas são as pessoas que perguntam, né? O que fazer para ganhar a vida eterna? E o Senhor Jesus falou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amados. Nós temos que amar a Deus acima de tudo, acima dos nossos esposos, acima das esposas, acima dos filhos, de tudo, de tudo, de tudo. E amar o próximo com a si mesmo. O amor vence tudo, amados. E tudo, não só isso, né, amados? Porque não, Deus fala dos 10 mandamentos. Nós temos que procurar seguir os 10 mandamentos, mas esses são os primeiros, né? Esses são o primeiro: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem. Mas, além disso, tem mais coisas que nós temos que fazer, que é fugir do mal, que é procurar fazer somente o que agrada a Deus, amados. Né? Existe os 10 mandamentos: não matai, não roubai, né? Existe tantas outras coisas que nos levam para a vida eterna. Então vamos procurar, amados, principalmente os primeiros mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Essa é a palavra que o Senhor Jesus tocou em meu coração para que eu esteja falando nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Vai depender do horário que você for ouvir esse vídeo, amado. Então, amado, nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, como se dizem, né? Então, nós temos que fazer o bem. Muitos são aquele: eu não vou com a cara daquela pessoa porque aquela pessoa, ela fez algo para mim que eu não gostei. Amados, quantos são, às vezes, as pessoas que falam que é de Deus, são pastores, levitas, missionários, apóstolos.
Quantos são aqueles que falam, eu sou de Deus? Quantos são aqueles, sou de Deus? Mas sempre, se tem alguém que fez alguma coisa contra ela, ela vai ficar com mágoa daquela pessoa, e nós não podemos. Quantos são pastores que passam um perto do outro e não olham na cara do outro, né? E acha que ele é melhor, acha que a igreja dele é melhor do que a dos outros. Não existe isso, amada. Igreja somos nós, igreja é o nosso coração, né? As igrejas, tem as igrejas que é o templo, onde a gente se reúne para estar todos juntos na mesma corrente ali, né? Para estar buscando a presença de Deus, é importante, mas o mais importante, amado, é os nossos atos, é o que nós fazemos para que nós venhamos, o dia que nós partir daqui, para que nós venhamos estar ao lado de Deus. Amém, amados? Que é o amor, que é a gente não se sentir diferente da outra pessoa, quando são aqueles que se acham melhores do que as outras pessoas. Não, amados, não existe melhores, porque quando nós morremos, nós vai tudo para o mesmo lugar, vai tudo ali, ó, virar pó. Vamos todos ali para o cemitério. Ali nós não vamos levar dinheiro, não vamos levar nada. Nu nós viemos para esse mundo e nu nós vamos sair daqui. Então vamos fazer o bem, né? Fazer o bem, amar o próximo, perdoar, amados. Amados, temos que aprender a perdoar uns aos outros. Quando são uma pessoa que não libera perdão, e se nós morrer sem liberar perdão, com certeza nós iremos ficar. Não adianta a gente ficar indo na igreja se a gente não perdoa a quem nos ofendeu, nos perdoa às vezes os nossos irmãos, não perdoa as pessoas, amados. Não precisa ser irmão de igreja, não perdoa as pessoas. Nós temos que perdoar, liberar perdão e ter paz com todos, porque nada somos, amado. Olha Jesus, meu Deus, sabe, é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor Jesus, ó Deus que fez o mundo, amado. E, portanto, Jesus se fez humilde. A humildade, amados, temos que ser humilde. A humildade nos levará para o céu. A humildade, o amor, a compreensão, o perdão. E procurar, amados, a não fazer aquilo que Deus pede para nós não fazer. Não adulterar, não matar, não roubar, não destruir, amados, fazer tudo isso. Vamos procurar, claro que nós não somos perfeitos, não vamos conseguir, amados, não vamos conseguir ser perfeitos, jamais. Mas vamos procurar melhorar cada dia mais, temos que procurar melhorar para agradar a Deus, amém, amados? Então vamos fazer isso, vamos amar uns aos outros, não tentar passar o outro para trás. Amados, o amor, o dinheiro hoje está muito... Quantos são aqueles, amados, que tentam passar o outro para trás? A ambição pelo dinheiro, isso é pecado. Seja justo, amados, vamos ser justos, vamos ser pessoas justas. Amém? Um para com o outro. Não tenta passar o outro para trás por causa de dinheiro. Você que talvez trabalhe em algum lugar, você faz gambiarra. Às vezes tem pessoas que faz gambiarra em carro, faz gambiarra nas coisas para tentar vender por causa de dinheiro. Seja justo, gente. Vamos ser justos, porque nós somos justos. O dia que Deus vier nos buscar, porque Ele dá a vida e Ele busca a hora que Ele quiser, nós vamos com Ele, vamos fazer de tudo, porque daqui nós não vamos levar nada. A ambição ao dinheiro, gente, não leva nada. O amor é tudo, a compreensão. Não fica com medo de passar fome, não fica com medo do dia de amanhã, não. É Deus que cuida de nós. Tenha certeza que Ele não vai deixar você perecer, então não passe os outros para trás. Não seja ganancioso por causa de dinheiro, porque o dinheiro é o males de todas as coisas. O dinheiro é bom, é claro, ele ajuda, mas o amor ao dinheiro, tem muitas pessoas que é agarrada ao dinheiro, coloca o dinheiro até mesmo acima de Deus. Amado, busca Deus em primeiro lugar e as demais coisas será acrescentado. Vamos ser o bom samaritano, vamos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então vamos fazer isso, amados. Essa foi a palavra que Deus me deu nesse instante, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Amados, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E já vou aproveitar e vou estar convidando, né, você para estar conosco. Tem culto todas as quinta-feiras às 19h30,
na Igreja Renovada Manancial de Deus, que fica localizada na Rua Gustavo Conte, número 7, bairro Nova Cravinhos, Cravinhos, estado de São Paulo. E aos domingos também às 19 horas. E eu quero estar convidando desde já para o culto de ação de graça, que vai ser no dia 7 de setembro. E também, amados, é meu aniversário também. E eu gostaria muito que vocês viessem nesse dia. Eu convido a todos para estar lá conosco na Igreja Renovada Manancial de Deus, juntamente com toda a igreja, com o missionário Joaquim Neto, que é o missionário da igreja, que é meu esposo, e está ali com todos os evangelistas, pastores, obreiros, obreiras, missionários, né? E que esteja ali com os bispos, que esteja com toda a igreja, amada. Ali não tem distinção, esse, aquele, não. Somos uma unidade. É isso que é importante. E você está convidado para participar com a gente e está ali nos visitando. Você que não está indo em igreja nenhuma, vai ali. Temos culto às quinta-feira, aos domingos. Amém, amados? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, teu lar, que tudo que você for fazer, amado, tudo que você tem pedido a Deus em suas orações, que Deus venha conceder na sua vida, que o Senhor Jesus venha fazer grandes milagres na tua vida. Ele ama fazer milagre e tenha certeza, se você buscar a Deus de todo o teu coração e amar ao próximo como a si mesmo, muito abençoado você vai ser. Amém? Nós seremos abençoados através da nossa obediência a Deus. E fica na paz do Senhor Jesus. Beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também te amo. Fica com Deus.